Bom dia novamente. É mais uma vez um prazer de reencontrá-lo no minicurso de quantificação de incertezas. Nas apresentações precedentes, vimos do que estamos falando em quantificação de incertezas. Vimos as técnicas de representação de variáveis aleatórias e vimos uma aplicação à identificação. Esta apresentação é uma apresentação opcional, que trata de como podemos calcular a densidade de probabilidade de uma variável de distribuição desconhecida a partir de um pequeno número de dados. As técnicas apresentadas foram utilizadas nas apresentações precedentes. Simplesmente não explicamos os cálculos de maneira detalhada. Para quem estiver interessado nos detalhes, esta apresentação dá-lhes a resposta sobre a metodologia para calcular as probabilidades de variáveis com distribuições desconhecidas a partir de um pequeno número de dados. Ela não é necessária para a compreensão das apresentações precedentes ou da seguinte. Hoje, vamos estudar um problema prático. Como determinar uma distribuição de probabilidade e, sobretudo, uma densidade de probabilidade quando temos poucos dados. Já vimos nas apresentações precedentes que é possível determinar uma representação de uma variável aleatória mesmo quando não há muitos dados. A determinação se faz escrevendo uma aproximação da variável aleatória em função de uma outra variável aleatória u, a qual pode ser artificial, e utilizando uma base hilbertiana φ1, φn. Ora, é possível utilizar esta representação para determinar a função cumulativa ou função de repartição da variável x. Para tanto, basta gerar uma grande amostra de U. Tendo esta amostra, podemos determinar os valores correspondentes de x utilizando a representação. Obtemos assim uma grande amostra de x. Esta grande amostra pode ser utilizada para obter uma distribuição cumulativa empírica de x. Vimos exemplos deste procedimento nas outras apresentações e vimos que ele funciona. Quando estamos interessados na densidade de probabilidade, é preciso derivar a função cumulativa, o que envolve dificuldades numéricas. No quadro das quantificação de incertezas, um dos métodos que funciona melhor é o método de partículas, que é menos sensível ao ruído e às eventuais oscilações numéricas da função cumulativa. Os métodos de partículas são baseados na massa de Dirac. Esta massa pode ser vista como a densidade de uma lei de probabilidade concentrada em zero. A probabilidade de x igual a zero é 1 e a probabilidade de x igual a qualquer outra coisa é nula. A principal característica da massa de Dirac é que a massa de Dirac calculada em φ dá φ num ponto x0. A notação usual é delta de x menos x0. Em termos de variável aleatória, podemos considerar que a média de φ de x é φ de x0, ou seja, delta x0 de φ. A massa de Dirac também pode ser considerada como uma distribuição no sentido dado
por Laurent Schwartz. Podemos aproximar uma massa de Dirac através de distribuições de média nula para as quais a variância tende a zero. Por exemplo, podemos considerar uma gaussiana que depende de um parâmetro h e fazemos h tender a zero. Neste caso, o resultado final, o limite, é uma massa de Dirac. Temos, então, uma formulação que toma a forma seguinte. Podemos definir uma função g, que é, na verdade, uma função de y menos x do parâmetro h, por exemplo, a gaussiana, com média x e desvio padrão h. Calculamos a média da função u de y, que é uma integral de g que multiplica u. E sabemos que quando h tende a zero, a média de u de y converge para a média de u de x. Podemos, então, discretizar o cálculo da média, que é uma integral de g vezes u. Podemos discretizar o intervalo de cálculo utilizando subintervalos ômega-j. A integral de cada intervalo ômega-j, isto é, a medida, o comprimento de cada subintervalo, é Vj. Assim, obtemos uma expressão para o valor de u de x. Esta expressão é aproximada, mas sabemos que ela converge para o valor exato. Por exemplo, aqui temos um cálculo deste tipo, utilizando a função seno de x. Colocamos 200 pontos no intervalo 0, 2π e utilizamos h igual a k vezes a distância entre os pontos. Nesta aproximação da figura, k vale 5. Aqui temos k igual a 3 e vemos que o erro relativo é de 0,8%. Aqui temos k igual a 1 e vemos que o erro é de 0,2%. Evidentemente, o resultado melhora se temos mais pontos. Por exemplo, com 1000 pontos, temos um erro de 0,01%. É possível melhorar o resultado de maneira bastante simples. Com efeito, as integrais são calculadas de maneira aproximada. Portanto, dada a discretização, a integral da densidade de probabilidade utilizada não é igual a 1. Podemos corrigir isto dividindo simplesmente os valores pela integral da densidade de probabilidade na região considerada, ou seja, dividindo a expressão discreta pela soma dos pesos correspondentes. Por exemplo, com 200 pontos e k igual a 1, temos aqui o resultado que nos dá um erro relativo de 0,35%. Vemos aqui um exemplo bidimensional. O erro relativo é de 0,1%. Estes procedimentos se generalizam através dos métodos chamados SPA, Smoothly Particle Approximations. Uma partícula é simplesmente um ponto de dados. A função g, dentro do quadro das SPA, é chamada de kernel, e o valor do Vj é chamado de volume. Os métodos SPA são muito utilizados em mecânica de fluidos. Por isto, é frequente escrever volume como sendo uma massa dividida por uma densidade. É possível determinar as densidades a partir das massas. Em geral, vamos fixar o valor das massas
e calcular as densidades. Este cálculo é feito tomando U igual a ρ. Na literatura, encontramos vários tipos de kernel. São chamados kernels SPH, Smoothed Particle Hydrodynamics. Em geral, os kernels são compostos de um fator de normalização alfa e de um valor de kernel não normalizado. São bastante utilizados o kernel cúbico, temos aqui sua expressão, o kernel quártico, que corresponde a um polinômio de quarto grau, aqui está a sua expressão, o kernel quíntico, aqui está sua expressão. Por exemplo, aqui temos a aproximação do seno com 200 pontos utilizando um kernel cúbico. Neste caso, utilizamos um kernel quártico. E aqui utilizamos um kernel quíntico. Da mesma forma, para o caso bidimensional, com um kernel cúbico. Quártico ou quíntico. Como vimos, os métodos de aproximação por partículas são capazes de fornecer bons resultados para a aproximação das funções. Mas eles apresentam uma segunda vantagem, é que a derivação das aproximações se faz de maneira bastante simples. Com efeito, podemos passar a derivada com relação a x ao interior da integral que se faz com relação a y e obtemos uma expressão bastante simples para a aproximação da derivada. Da mesma forma que a aproximação da função pode ser feita discretizando a integral, podemos discretizar a integral para o cálculo da derivada. Temos aqui um exemplo do cálculo da derivada por este método. Vemos aqui um efeito de Bordo que vamos ver mais tarde como corrigir. Para corrigir o efeito de Bordo, podemos utilizar uma outra expressão que implica a derivada de delta, que é conhecida na teoria das distribuições. Da mesma forma que discretizamos as integrais para o cálculo das aproximações precedentes, podemos discretizar neste caso. Aqui vemos a aproximação da derivada do seno, ou seja, o cosseno, a partir dos dados precedentes, utilizando a última fórmula mostrada. O erro relativo é de 0,01%. No caso da utilização de um kernel quíntico, o erro é praticamente nulo. Por exemplo, temos aqui um exemplo do cálculo de uma distribuição gaussiana. Estamos interessados no cálculo da distribuição de probabilidade e utilizamos 60 valores da lei de Gauss entre -3 e 3, uniformemente repartidos, para calcular a derivada. O erro relativo é de 0,2%. Quando introduzimos ruído, observamos que os resultados não têm a mesma qualidade, mas que restam convenientes. Por 120 pontos, temos um erro relativo de 3,3% quando o ruído é de 1%. Neste caso, temos um ruído de 5% e somente 60 pontos. O erro relativo é da ordem de 7,6%. Por exemplo, quando consideramos a equação
a cosseno de x menos u igual a zero, ou seja, x igual a seno de u como solução, e fazemos iterações de ponto fixo com μ igual a menos 0,1 e u é uma variável uniforme sobre menos 1. Suponhamos que só dispomos de 10 pontos. Observamos neste gráfico uma comparação entre o resultado exato, a curva em azul, e as aproximações que são determinadas por este método. Como vemos, mesmo com somente 10 pontos, podemos ter uma aproximação razoável da densidade de probabilidade. Consideremos agora a equação log de x menos u igual a zero. A solução é x igual a exponencial de u. Determinamos o valor de x fazendo 100 iterações de ponto fixo com μ igual a menos 0,1. U é uma lei uniforme sobre menos 1. Suponhamos que temos somente 10 pontos. Aqui vemos o resultado para a densidade de probabilidade. Novamente, o resultado exato é a curva azul. E observamos que, apesar de dispormos de somente 10 pontos, o resultado calculado é próximo do resultado exato. Como podemos ver nos exemplos precedentes, a aproximação por partículas fornece bons resultados para a aproximação da função, mas também para o cálculo da sua derivada. Assim, é um método bem adaptado à situação que encontramos, onde desejamos calcular a densidade de probabilidade derivando numericamente uma função cumulativa, a qual é ela mesma o resultado de um procedimento numérico. Este método foi utilizado em todos os exemplos dados durante este mini curso. Muito obrigado.